Senhoras e senhores, Futurum Talks e Tio Rico, nós temos que agradecer a parceria com a EQI Investimentos. Sabe que tem o QR Code aqui na tela, mas o tio é um homem que ensinou a diversificar uma carteira. O quanto é importante, tio, a diversificação e ter um auxílio. Fala pra mim. Só que hoje em dia, com o grau de risco que nós temos no mercado e no mundo inteiro, a diversificação é extremamente importante. Então, a gente, junto com a EQI, a gente conhece a turma há muitos anos, né? E vem crescendo, ganhando corpo. Nos últimos anos, o Juliano Custódio, fundador, falou, tio, vamos trabalhar juntos? Eu falei, vamos, conheço vocês desde criança. Boa, boa. E estão gigantes. Estão gigantes, cara. Então, agradeço aí, acho que muito legal essa parceria. Vamos que vamos. Tem muita coisa para fazer. O melhor está por vir, Zuki. Sem dúvida. Você quer simplificar, você quer aprender realmente a investir, ou você tem um dinheiro que você quer ter a sua liberdade, tem um QR Code. Faz o seguinte, tem um QR Code aqui na tela, você vai entrar, vai cair direto na EQI e a gente vai deixar, tio, também o link na descrição do vídeo. Então, mais informações, se quiser montar uma carteira, a gente está investindo lá, a gente pensa em longo prazo, mas eu acho muito legal a forma educacional da EQI que te dá essa liberdade financeira. É obviamente que é a mágica, né, tio, do juros sobre juros. Quando você pegar a manha, você vai entender que você vai ter a sua liberdade, né, tio? E a mágica, na verdade, a mágica não existe mágica. Está em cima de paciência, controle e responsabilidade. Falou bonito, tio. As entrevistas, cara, eu tenho uma felicidade imensa, porque sempre é um convidado que surpreende, eu aprendo demais, muitas das vezes eu conheço a jornada, sou fã, né? E a gente tem o tio Rico que valida e faz as perguntas espetaculares. Que prazer! Mais uma temporada, mais um episódio. Fala, tio. Vamos que a bicicletinha não pode parar, Zuki. Estamos de volta. É uma honra enorme estar aqui com vocês. E quem tem sangue empreendedor sabe do que a gente está falando, né? Eu estava muito empolgado, cara, para essa entrevista, porque, como eu falei aqui nos episódios, a gente tem, junto com você que está assistindo, ouvindo, inclusive no Spotify, estamos no TikTok, multiplataforma, de aprender. E aí, tio, como a sua voz é bela e você passa uma credibilidade imensa para dividir aqui essa apresentação, eu gostaria que você nos desse a honra de apresentar o nosso convidado, que é outro nível, outro patamar. Chegamos lá, tio. Diga lá quem teremos hoje aqui. Bom, algumas pessoas dizem que a minha voz é meio sensual, mas é de muito tabaco ao longo da vida. Mas, sem mais delongas, nós temos hoje um cara extremamente empreendedor e da velha guarda. Opa. Você, Romero, eu acho que você é um cara que, você tem que falar um pouco de você aqui para a gente entender o tamanho disso. Ninguém melhor do que você mesmo se apresentar, mas você é um cara que conhece o mercado de venture capital há muitas décadas. Então fala um pouquinho da tua história. Ninguém melhor do que você mesmo para contar a tua história. Que bonito, cara. Que prazer que você está aqui. Como eu falei, já acompanho você de longa data, ou por amigos, ou pela sua jornada aí, que a gente tem que enaltecer os empreendedores brasileiros. Que legal que você está aqui. Obrigado, Zuki. Obrigado, tio. Prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, o tio teve não digo uma preguiça, porque o teu currículo seria o podcast inteiro aqui, né, tio? Olha, bom, pra gente começar com o Buscapé, acho que foi uma coisa disruptiva do Brasil, né, pra gente falar de empreendedorismo, mas teu currículo aqui, bicho, de Stanford a Harvard, esse cara é impressionante o que eu tava vendo aqui, né, várias companhias, a gente, Endeavor, né, que a gente não tem como não falar, é uma infinidade de empresas que você já transitou e cara, chegou lá, que legal a gente tá com você mesmo. Tava vendo a tua história e é impressionante aí que desde moleque você é um cara curioso e vem de uma família de empreendedor. Então, teu pai com certeza te guiou, né? Teu avô. E eu acho interessantíssimo a gente ver onde que despertou esse seu lado. Queria que você dividisse aí. Aonde foi que, moleque,
você já gostava de vender minhoca, com todo respeito à minhoca, né? Pra sua avó. Isso, no prédio você já tinha esse lado assim curioso e tentar entender escala de business, porque tinha até porcentagem, com 8 anos, me parece, você deu 70% pra você, 30% pro teu irmão. E é um negócio que é uma loucura, cara. Você vê uma criança já, é uma vocação, né? Eu não lembrava disso, e na pandemia eu comecei a limpar as caixas, encontrei essa minha agenda de 1987 e tinha lá Roan, que é de Romero e André, e aí 70% Romero, 30% André, a gente ia fazer vela de sabonete e criação de minhoca, que eram as duas coisas que eu sabia fazer, e que minha avó queria. Mas eu acho que foi sim, foi muita inspiração Bom, sempre tive meu pai como meu herói, meu ídolo, gostava de passar muito tempo com ele, meu avô também. Meu avô tinha loja de material de construção, depois meu pai teve uma construtora, empreiteira, então passava muito tempo, fim de semana, depois da escola, no negócio. E adorava aquilo, adorava empreender, ver eles empreendendo, e falei, pô, eu quero montar um negócio. E minha vida inteira, e não queria herdar um negócio, eu queria realmente criar o meu, uma coisa orgulhosa. Já tinha um sentimento. Eu sempre dei muito trabalho, né? Acho que com 15 anos eu pedi de presente de aniversário para ser emancipado, que eu queria ter minha conta de banco. Parece o Warren Buffett, pô. Mas eu tenho umas diferenças, viu, tio? Infelizmente. Vai chegar lá. Você chega lá. Você tá mais bonito que ele, pô. Mas acho que isso realmente inspirou. E aí, na 8ª série, eu sempre buscando, curioso, alguma coisa para fazer. Na 8ª série, eu conheci computação. Na escola, a aula era uma aula adicional que tinha, optativa, mas lá o PCXT, me apaixonei por programação. Tinha uma tartaruguinha, não sei se você recorda, que tinha uma caneta que você programava ela na escola. Tinha a primeira aula de computação. Né? E aí me apaixonei por aquilo, pelo Basic, e falei, pô, eu quero fazer isso da minha vida, eu vou empreender com isso, porque eu não tinha noção de escala, eu não tinha um monte de noção ainda, mas uma noção eu tinha, eu precisava de capital. Como é que eu vou conseguir capital para começar um negócio? E essa era uma barreira para empreender antes do digital, antes da tecnologia, né? Você precisava, no mínimo, o ponto, a reforma, o estoque inicial, qualquer coisinha. E eu falei, pô, isso aqui é só capital intelectual, eu vou nessa. E aí mergulhei nisso, passei o colegial andando nos intervalos com disquete para cima e para baixo, que obviamente prejudicou minha vida social. Imagina. Mas assim, a vantagem foi que no primeiro colegial eu já sabia exatamente o que eu queria. Eu queria fazer engenharia elétrica para montar uma empresa de tecnologia. Né, de informática. Nós estamos falando do que ano, Romero? Isso foi 91, tio, porque eu entrei na faculdade final de 94, então o primeiro colegial 91. Ou seja, no comecinho ainda da tecnologia, né? Uma coisa bem incipiente. PCXP, no comecinho do computador pessoal. Não tinha internet de escada. Não tinha internet. Não, essa época era o computador, ele podia vir na cor verde ou na cor laranja. Exato. Só. Era para programar alguma coisa, né? Cara, é muita loucura, né? Mas você vê como você desmonta, né, a máquina e no final ela vai servir para alguma coisa. E vai seguindo, né? E aí, eu acho que também é uma outra relação de curiosidade, como eu falei, de você puxar pessoas também, né? Você sempre teve essa característica, né? Você é um cara comunicativo, apesar, né, que você falou que imagina dessa timidez, mas no educacional, e eu acho que essa é a base de tudo, quando o tio defende demais, né? Pô, quantas vezes você falou de Stanford, né, tio? Você falou do Lehman, de buscar, né, pessoas que estão interessadas, e você pega as universidades americanas, tem uma relação muito forte do cara que tá fazendo o curso e de repente ele vira sócio. A gente pode pegar o Google, foi assim, milhares de exemplos aconteceram dessa forma. E aí você puxou a turma da tua faculdade também para fazer o teu negócio, né? Foi lá que aconteceu, né? Foi logo que eu... Bom, como eu já estava drivado para não ser um engenheiro, eu queria empreender, eu rapidamente criei um grupo de amigos que a gente começava a pensar. Então, se reunia uma vez por semana, tipo um think tank, e ficava pensando o que a gente podia criar, o que a gente podia fazer. Nessas eu comecei um negócio com um dos meus cofundadores do Buscapé, amigo na época, era uma software house, para desenvolver software de gestão para empresas pequenas que precisavam de coisas customizadas. E aí eu aprendi com dor o problema de escala, porque obviamente não escalava. Você tinha que customizar muito para um cliente, o outro tinha outra dor. E continuamos naquele exercício até que veio a ideia do Buscapé, que veio do Rodrigo, outro cofundador. A gente começou o Romero, eu, o Rodrigo, tudo Ronaldo, com R, que era da mesma sala da faculdade. Exato, né? Porque lá a gente fez USP e na Poli as classes eram divididas por letra. Então a nossa era do R ao Z. Então era todo mundo ali
pertinho. Que loucura, cara. Pô, Tio. curioso. E aí, beleza, cara. Vocês começam a montar um brainstorm. Vamos criar alguma coisa sem saber o que era escala e sem ter uma tese também, né? Porque a internet, imagina, no Brasil, qual foi a referência que você teve para validar antes de chegar no Buscapé e falou, cara, onde a gente vai escalar isso daqui? Porque não parava em pé, né, cara? E eu imagino, com todo respeito, você começando, cara, sem dinheiro nenhum, Não, né? zero. E todos orgulhosos, no sentido de que, pô, ninguém queria dinheiro de pai. Acho que todos tinham uma família, uma vida confortável de classe média, mas sem nenhum exagero, né? Sim. Todo mundo ia de Bandejão da busão, USP é barato também. comia no bandejão da que é USP, importante era falar. isso, fazia estágio, ganhava o seu dinheirinho. E eu acho que a gente pensou em diferentes coisas até chegar no Buscapé. E o fato de eu estar fazendo estágio, eu e o Rodrigo, estarmos fazendo estágio num laboratório de pesquisa de redes de computadores, ajudou muito a ver a internet, porque a internet comercial eu nem tinha em casa ainda, mas na faculdade a gente acessava o mundo inteiro e estava ali desenvolvendo, e programando e aprendendo linguagem voltada para redes, para a internet. Então aquilo ajudou muito e obviamente ver o boom do que estava acontecendo com algumas startups já no Vale do Silício, o próprio Netscape e outras, foi outra inspiração. Aí quando o Rodrigo estava procurando uma impressora para comprar, aquelas lá do comecinho, HP, DeskJet 500, Sim. procurou em tudo quanto era site lá fora até, porque no Brasil a gente tinha o KD, a gente já tinha o UOL, Já tinha os buscadores. o Terra chamava Tinha zip NuTechNet, e-mail, né? tinha o Uma Zip coisa e-mail, e-mail. mas não tinha IG ainda, não tinha Americanas, não tinha Submarino, Que loucura. você não tinha iPhone, não tinha Facebook, não tinha Google. E em relação à parte da ansiedade e a velocidade que está a internet, eu acho que é uma discussão até muito válida, que você é um cara que transita muito nisso. A relação dopaminérgica do algoritmo, alguém tem que pegar um celular e tem que ser igual um maço de cigarro e colocar uma advertência ali. Isso é uma coisa que você consegue visualizar? Olha, eu não vou mentir que quando eu comecei o Buscapé, estava na faculdade, jovem, romântico, eu olhava e falava assim, caramba, que sorte. Eu nasci num dos melhores períodos da civilização, acho que a gente está em Florença de novo. Isso aqui Isso é legal. o renascentismo e tal. Aham. E aí você acelera 20 anos e começa a ver a polarização, as pessoas começando a discutir e briga e amigos se perdendo. Parece muito mais escuridão e obscurantismo. Quer dizer, Sim. o que aconteceu? Porque parecia tão lindo, tão Camelot há 20, 25 anos atrás. Né? E muito vem disso, vem dessa monetização do algoritmo de bolha. Né? Exato. Exato. Agora, Romero, posso te falar um negócio? Eu tenho cabelo branco e tem uma coisa para mim que é fundamental. É falar com quem esteve na linha de frente na vida inteira. Estou dizendo quem fundou as empresas, quem estava no chão de fábrica. Porque você conversa com alguém, com o teu histórico, por exemplo, que começou a desenhar uma ideia que revolucionou o mercado lá atrás, esse cara tem uma visão diferente, entendeu? Perfeito. Então, essa turma de hoje, ela está muito viciada na facilidade. E hoje tem TikTok, aquela coisa toda, mas o cara que constrói, você vê a NVIDIA, o cara falou, eu nunca tive a noção da pica, do tamanho do problema que nós estamos criando e resolvendo ao mesmo tempo. Então, o cara que passa por tudo que você passou tem uma visão diferente, mantém o umbigo no balcão e a cabeça, pensa diferente, né? Eu tenho muito essa visão, por isso que eu cutuco muito essa geração nova, de que, é chão de fábrica. A gente tem que ver o que está acontecendo no chão de fábrica, para depois começar a pensar em algo muito grande. Muito entendeu? bom. Concordo totalmente, tio. E trazendo uma frase aqui do xará do o Zuckerberg, ele fala um negócio que é muito legal. Muito bacana você ser o first mover, você criar lock-in, network effect, blá, 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 blá. Mas, no final, quem ganha é the last man standing. E você baixou a guarda, não adianta. Aconteceu várias vezes na minha vida, aconteceu na vida de todo mundo que empreende. Você baixa a guarda, o direto entra. E você apanha e vai pro chão. E assim, você pode ficar 10 anos de guarda levantada. É sempre no momento que você distrai, entra. É verdade. Entra no queixo. Perfeito. Não tem jeito. Não tem descanso. Às vezes a turma não tem descanso. É isso aí mesmo. Eu sempre falo, o topo ele é muito isolado. Então, o cara que funda a empresa e toca a empresa hoje, ele fica muito isolado. Ele manda em tudo,
todo mundo tem medo de contar a verdade, de um problema. E quanto mais você se isola, menos a verdade você enxerga, entendeu? Então, e eu sempre falo, o difícil não é ficar rico, é se manter rico. É o grande desafio. Perfeito. Então, pouco do empreendedorismo é meio nessa linha também. E nessa linha de empreendedor, né, de buscar, né, quando você pega uma empresa, o cara que você procura é o cara que já tomou mais porrada e ficou em pé, porque você pode ter o dinheiro que for, né? Mas você é um cara que, pô, montou empresa, fez ela acontecer, você validou várias teses e elas aconteceram. Você está agora numa outra etapa da tua vida, né? Você já está no terceiro momento, já as empresas já estão acontecendo, as startups, você já entra numa investida. Mas quando você vai olhar para o cara que está te apresentando alguma coisa, você vai para o cara que já aguentou e já tomou porrada ou para juntar no time? Eu não diria que é o único critério, mas é um dos mais importantes. Então, o fato do founder estar empreendendo pela segunda ou terceira vez é extremamente positivo. Um founder que eu já investi, por exemplo, nesse momento a gente está investindo numa companhia de empreendedores que eu já investi há 10 anos atrás. Pô, não tem nem o que pensar. Puta história maravilhosa, conheço exatamente como eles funcionam. A gente sempre investe depois que o produto está no ar e com tração. Quando tem fit de produto e mercado. Dá para depois contar mais o que é isso. Mas num caso desse, é exceção, não preciso nem olhar o produto. Tá aqui o cheque. Você já viu. Então, é pessoas no final do dia. Porque assim, no estágio que a gente investe, é óbvio que a ideia precisa fazer sentido, o mercado precisa ser grande, ele precisa estar resolvendo uma dor, e a gente olha tudo isso. Mas o Excel vai mudar, o código vai mudar, provavelmente a marca vai mudar, o modelo de negócio vai mudar. Perfeito. A gente investiu em Gympass vendia passe diário no B2C, não era empresa dando. Gympass das academias. Incrível. Acreditas, chamava Bank Fácil, fazia comparação de preço de juros, não fazia o empréstimo. O iFood, quando eu estava no board da Móvel, a Móvel investiu no iFood, o iFood era desktop, não tinha no celular. Caramba. E vinha com uma revistinha, que era o Disque Cookie. Olha que loucura. Então, assim, o modelo de negócio vai mudar, tudo vai mudar. O que é aposta no final do dia quando você espreme tudo? É o time. Boa. Que o cara faz acontecer. Calma, você fala tanta coisa espetacular. O cara entrou no iFood no começo. Não, vamos agora por ordens aí, porque não tem como não se empolgar com as suas empreitadas. Conta um pouco. Desenvolve um pouquinho mais como o Buscapé chegou onde chegou e como você fez a ponte para novos negócios. Boa. É aí que eu quero chegar. E até para te ajudar, né, na linha de raciocínio, antes do Buscapé tinha um outro nome, né? A verdade era uma comparação do varejo, né? Que vocês fizeram isso, que você tomou porrada pra caramba, né? No começo a turma não entendia essa ligação da internet, queriam até tirar, né? Te processar, inclusive. Queria que você... Então vamos começar no Buscapé, a gente até falar das outras empresas. Se pegar a academia que existe hoje de startup, os livros, e obviamente não existia, né? Tanto que eu brinco, às vezes eu vejo muito founder, vamos dizer assim, uma das coisas que eu mais odeio, e aí desculpa o francês, tio, mas é cagação de regra. Então o cara fala assim, não, mas não é, tio, olha lá, o cara faz assim, não, olha só, você vai fazer isso, e vai chegar em $1 milhão de receita recorrente, aí em 3 meses você vai receber 8 term sheets, você vai falar isso, e no final você vai fechar, porque a gente olhou aqui em Stanford, em Harvard, não sei, por mais que seja minha alma mater, Stanford, cara, assim, sério, sério que você vai arriscar tudo e acreditar nesse framework? This is Brazil, como já dizia no Velozes e Furiosos. O passado é incerto. Você acha que o framework de Harvard vai dar certo? Então eu falo para os founders assim, os melhores founders são aqueles que estão criando as formas de gerir, de gestão, que vão ser ensinadas daqui 10 anos na faculdade e nos livros. Perfeito. Né? Então o que Stanford ensina hoje é o que Google lá atrás, Yahoo, AOL, Mercado Livre, de certa forma Buscapé, UOL, fizeram. Na então raça. Não tinha, na raça, sem saber, por intuição. Então, a gente começou com a ideia de capturar preço de loja física. Certo. E para fazer isso, a ideia foi desenvolver um programa, coubesse num disquete de 1.44, então tinha que ter 1,5 MB no máximo, ia distribuir gratuitamente, o varejista ia instalar no computador, ia ter um software que rodava o HD, descobria os preços, à meia-noite conectava no modem, que conectava na BBS, porque meia-noite às 6 era pulso único, e mandava os preços para o nosso servidor. E, ficamos 6, 9 meses desenvolvendo o programa, que não era fácil. Rodamos todos os varejos ali do bairro, e todo mundo falou, você tá louco, isso aqui é pegadinha, eu não dou nem preço por telefone. Porque o varejo não faz... Não, o segredo todo é o cara entrar aqui na loja e não deixar ele sair, é lógico. E aí o Buscapé morreu a primeira vez. A gente falou, vamos pegar preço online. Encontramos 4 sites que tinha preço. Começou por aí, foi crescendo.
E aí, quando tinha umas 30, 35 lojas, a gente descobriu um comparador de preço americano que tinha sido lançado nesse meio tempo, que era o MySimon. E a gente ficou desesperado, porque a gente não tinha grana, então a gente ia... Que loucura, cara. Ia usar o ineditismo para que tivesse divulgação, imprensa e tudo mais. A gente falou, pô, que merda, já não somos o primeiro no mundo. Vamos lançar do jeito que tá. E aí lançamos com 35 lojas, que mais que o suficiente, porque levou ainda 6 meses para chegar em 100 lojas. E aí 2 lições, que hoje é prática de startup. Primeiro é teste de hipótese. Então, para pensar. Precisava ter algum programa naquele disquete? O disquete podia estar, não precisava nem estar formatado. Exato. Já ia ter o feedback que o negócio não ia funcionar daquele jeito. Precisava rodar, né? Você precisa colocar na rua. Exato. Você tem como fazer testes de hipótese para validar o teu modelo de negócio sem precisar desenvolver tudo. Então, porque é muita planilha e pouca execução, né? Exato. E o segundo é o famoso feito é melhor que bem feito. Se a gente tivesse lançado com 30, com 25 lojas, ele teria sido o primeiro do mundo e não o segundo. Então, mas assim foi. A gente colocou o Buscapé no ar, logo que entrou no ar, a gente na época, o único ativo que a empresa tinha era uma linha telefônica, comprada, parcelada em 24 vezes. Valia muito, inclusive, naquela época. E valia, tinha que pôr no IR. E só para os Enzos que estão assistindo a gente, a molecada, disquete, porque a internet não rodava tão bem, né? Então você tinha que colocar como é que eu posso falar um disquete? Você coloca no computador para rodar o programa. Era para rodar o programa. Né? Não é que você entrava num site. Não tinha como entrar e baixar. Né? Não existia. Era tudo por disquete. E, bom, e quando a gente colocou no ar, o telefone tocou. E era um varejista. E o nosso modelo de negócio todo visava, obviamente, tirar dinheiro do varejista para estar ali no destaque. Um FII, né? E o varejista falou, olha, muito legal, mas eu quero que você me tire daqui, porque eu não quero meu preço comparado. E se você não tirar, eu vou te processar. Caramba. Puta merda. E varejista Outros grande. mundos, hein? Varejista. Tio, você até falou do Brasil antigo, mas o digital, ele de certa forma humanizou um pouco, eu acho, os negócios. Não só no Brasil, mas acho que principalmente no Brasil. Porque você pega hoje, que bacana, é solitário ser empreendedor. Mas você tem uma Endeavor, você pode ligar para o empresário do teu setor e pedir uma mentoria. Pô, há 30 anos atrás, tio, você que tem casca grossa, se ligasse para um cara maior que você está querendo eventualmente entrar no mercado dele e falasse que você quer ir lá ganhar uma mentoria, porra, o cara acabava com você antes de você chegar no escritório dele. Então acho que nesse aspecto o Brasil... Hoje democratizou a informação, né? Você tem mais acesso à informação. Então... Mas, ao mesmo tempo, você tenta fazer um cold call hoje, o cara acha que é golpe, não te atende. Também tem os prós e contras. Total. E aí, enfim, a gente seguiu, acabou não sendo processado, seguiu com o Buscapé. Buscapé ganhou bastante audiência, exposição. Né? Uma matéria na Veja, bem no comecinho. Lembrando que a Veja era um negócio que parava todo mundo para ler, né? Era poderoso. Aquela matéria foi transformadora, né? Foi, matéria de capa. E a gente soube usar muito bem a mídia para conseguir ganhar audiência, porque construir um B2C é difícil, você precisa de muita audiência. E, enfim, a gente conseguiu ter muita audiência, mas ainda não tinha receita. E aí os investidores falaram, se você não equilibrar até o final desse próximo ano, a gente vai fechar a companhia. E aí você fica corajoso, que você não tem opção. E a gente começou a ir atrás do varejo, conseguiu converter todo mundo para pagante, menos aquele primeiro varejista lá que tentou processar. E não só ele não pagava, como ele jogava água no nosso chopp, que ele falava para os outros, falando, por que você paga? Eu não pago, para de pagar esses caras, não sei o que. Aí um dia, os varejistas, os 10 maiores varejistas brasileiros, eles tinham um grupo de trabalho, onde eles se reuniam uma vez por mês para discutir melhores práticas. Certo. Uma das melhores práticas era não pagar o Buscapé. Olha que filha da qualquer similaridade com cartel é mera coincidência. E aí, a gente falou, bom, a gente precisa dar uma resposta. E aí, pela primeira vez, a gente tirou uma loja do ar. Foi uma terça-feira, ele passou a terça-feira inteira fora do ar. Não pagou, tirou. E ainda queria que os outros não pagassem, tiramos. Na quarta-feira ele ligou, porra, eu vi que você finalmente me tirou do ar 3 anos depois, não sei o que e tal. Falei, pô, que legal, depois que você ligou, como é que você soube? A gente percebeu que as vendas caíram. Eu falei, Olha só, interessante. Aí ele falou, se você não me listar até o final do dia, eu vou te processar.
E aí eu ri. Na primeira vez eu chorei. Graças a Deus não tinha funcionário. Mas aí você viu que o negócio pegou. Mas essa segunda vez a gente tava na merda. Tava longe do break-even, tinha ainda um monte de coisa para fazer. Mas naquele momento foi o momento, acho que, do clique de falar, pô, pode até ser que tudo isso dê errado, mas essa história que eu não dou preço por telefone, tem que vir aqui na loja, acabou. Acabou de vez. Acabou, exato. Tio, o papo aqui, a gente acaba fazendo de uma forma até concisa, né? Pra gente conhecer a história, mas assim, não pulando etapas, mas vamos falar dos cheques do Buscapé, porque é emocionante, cara, o que aconteceu com essa empresa. Primeiro cheque, segundo cheque, o terceiro cheque, pra você contar. O primeiro investimento foi final de 99, uma incubadora, aceleradora, e foi um cheque, foi mais do que dinheiro, foi infraestrutura, deram estrutura jurídica, então foi coisa de 150, 200 mil reais. Aí o segundo cheque foi uma série A e a empresa estava avaliada em $1 milhão, põe assim, então põe $100 mil a $1 milhão mais ou menos de avaliação. Aí o nosso série A empresa já valia $7 milhões e recebemos 3. Foi para um post de 10, foi um ano depois. Boa. Menos de um ano, 6 meses depois. Isso foi meio que no momento que a bolha estava estourando, a gente conseguiu segurar a rodada, foi Merrill Lynch e Unibanco que investiram. E aí depois a gente fez em 2005 uma série B, que não teve primário, ou seja, não entrou dinheiro na companhia, mas o fundo comprou os investidores anteriores, que eles queriam sair, estavam felizes com a empresa. Na época a empresa crescia 3 vezes ano sobre ano com 40% de EBITDA. Então era muito lucrativo. E a gente, os fundadores, a gente queria usar esse dinheiro para fazer mais coisa, comprar outras empresas. E os investidores falaram, não, tô aqui há 6 anos, eu quero sair. Se você começar a comprar, vai cair a margem e tal. Aí veio um fundo de private equity, comprou eles, que foi a série B. Nisso a gente estava avaliado em 35, 40 milhões de dólares. E depois de 4 anos, a Naspers Prosus, que é dona de iFood, OLX, 340. Comprou a gente por 374, comprou 91%, então o cheque foi 342. 342. Que delícia. Dá pra tomar um vinho bom. Não, calma. Esse é o momento que a gente tá do outro lado da mesa e com a amizade que a gente tá aqui. Eu queria saber desse dia da assinada do cheque, o que você fez, cara? Com quem que você tava, pra onde você foi, pra fazer uma puta farra, porque a vida precisa ser celebrada em alguns momentos. Quando acontece... olha ele lembrando aí, em Mykonos, hein, tio? Ele de sunga, jogando champanhe pra cima. Não, a noite que aconteceu isso, obviamente essas coisas são sempre noite adentro, eu tava a trabalho em Nova York, num quarto de hotel e tal, e no outro dia eu chamei todo mundo pra almoçar, paguei o almoço, eu ainda não podia falar, ninguém entendeu por quê. O cara pagou um pastrame no Katz, o máximo que ele veio. A gente foi no Wolfgang's lá, foi no restaurante preferido em Nova York do Eike Batista. Você pagou um hot dog na esquina, puta verdade. Não vai nem no Peter Luger ele foi pegar uma cara. Mas aí depois a gente fez uma viagem junto com o fundo, com o Great Hill, que era o fundo que tinha investido na gente, pra Miami. Pegamos 5 dias em Miami, assim, pra comemorar. É pra comemorar, muito mais da parte, cara, desse queixo duro que vocês tiveram, né? Agora... E aí eu quero abordar um assunto que eu acho que é importante. Ele falou que em 99, perto da crise, o negócio realmente no mundo estava meio estranho. Eu lembro muito bem disso. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor como é empreender na crise. Porque, na minha visão, eu nunca deixei de empreender quando o mundo estava desabando. Aliás, é onde a faca está caindo que você tem que começar a cheirar os corpos que estão começando a aparecer, oportunidades. A tal da resiliência. Quando não é crise no Brasil, é crise mundial, é na Ásia, Rússia, Europa. É a rotina do empreendedor, é viver nesse ambiente hostil, sobreviver de crise em crise. Fala um pouquinho mais sobre isso. Pô, tio, tem uma frase do Churchill que eu amo, que é never waste a good crisis. E é exatamente isso. Eu acho que é óbvio que é mais difícil, mas eu acho que eu sempre fui mais um capitão de tempestade do que de bonança. O que eu quero dizer? E ainda mais quando o seu negócio tem um pouco de anticiclo. Então, o Buscapé, e assim como o Buscapé é o Mercado Livre, acho que ambas empresas surfaram muito bem os momentos de crise, porque a verdade era, no nosso negócio, se a economia está bombando, o pai de família ganhou um puta bônus, ele vai no shopping e volta com a TV. Na hora que a conta está apertada, é uma ótima chance para eu educar ele num novo modelo de negócio, do mercado. Comparar preços. Exatamente, a crise promove mudança de comportamento. E em mudança de comportamento, você tem novos hábitos. E dentro de qualquer hábito, você tem micromonopólios. Então, você quer um monopólio para você? Cria um hábito. E
E eu acho que nos momentos de crise também, se separa muito bem, aí que nem o Warren Buffett fala da piscina, né? Abaixa a piscina e vê quem tá de sunga e quem tá pelado. Porque quem opera bem se destaca. Então eu costumo dizer para os founders hoje, por exemplo, que fala assim, pô, quando é que vai voltar para as loucuras de 2021, aqueles valuations bons e tal? Eu falo, olha, eu acho que vai demorar muito, mas tomara que nunca. Fala, como assim, não é melhor? Eu falo, para empreender é muito pior. Porque quem sabe operar no mercado de 2021, com um monte de empresa levantando $1 bilhão para lá e para cá, como é que você compete? Um competidor que não sabe operar, mas sabe captar, porque tem boa lábia, tem as credenciais certas, e levanta 10 vezes o dinheiro que você levantou, ele não vai construir o negócio dele, porque ele não sabe operar. Mas no processo, ele mata você. Então ele vai estar disputando engenheiro, ele vai estar disputando palavra-chave no Google, ele vai estar disputando parceria com as grandes empresas. Na hora que o mercado está sem oxigênio, é que você consegue ganhar mercado e mudar a cultura. Boa. Então, os momentos de crise, é por isso que o Brasil traz tanto alfa, na minha opinião, né? Eu acho que assim, é óbvio que a renda aqui fixa é maravilhosa, mas eu prefiro trabalhar alfa aqui e deixar o beta lá, deixa na Treasury que tá bem. Perfeito. E aqui eu quero fazer Venture Capital, aqui eu quero fazer Distress, aqui eu quero fazer, aqui é a pimenta. Que tem espaço, né? Porque tem muita dor e outra aqui. Coisa, né? Eu acho importante dizer o seguinte, depois que você não tem oxigênio para o negócio, muita empresa morre no meio do caminho, mas as que sobrevivem ficam muito mais saudáveis. Exato. Você enxuga o time, então sobrevivem as fortes, entendeu? Aliás... Por isso que é igual ao mundo de cripto, quando está subindo todo mundo é gênio. Exato. Quando cai, meu amigo. Mas quando você fala em VC, em Venture Capital ou empresas de tecnologia de investida, e eu acho que é importante falar, que é onde você está também, se transita muito bem, de 10 empresas, a maioria vai morrer, né? 70% fica para o lado. Mas aí tem uma conta que uma vai explodir e eu acho que essa é a sua linha de raciocínio também de negócio, né? Porque as pessoas têm ansiedade, precisa entender o que é um ecossistema. A Futurum faz muito bem isso daqui, né? Não puxa na sardinha, tem o Google Stock, que você também, inclusive, já trabalhou comigo. E a gente vê aqui que os caras têm iniciativa de 15 startups. Aí tá uma jogando pro lado, você vai dar um cheque, às vezes dá 5 milha, né? O negócio não funciona, mas tem uma que vai explodir. E aí eu queria que você explicasse essa linha de raciocínio da tese de tanta startup e como é que funciona para o cara também abrir a cabeça. Perfeito. Basicamente, quando a gente monta um portfólio, no nosso caso, a gente investe num estágio específico que não é bem lá no comecinho. Então, não é na ideia, não é no protótipo, não é porque está tendo tração, é quando eu consigo já entender se aquele modelo de negócio mostra que os clientes gostam do produto. Já então, parou um pouco em pé. Eles gastam cada vez mais. Tem recorrência. Assim tem recorrência e por aí por diante. Então, de um portfólio que a gente monta, 1/3 das empresas vão morrer, 1/3 vão dar de lado, a gente só recupera o dinheiro, porque como investidor a gente tem que ser preferencialista e tal. O último 1/3 é o que vai dar retorno. Mas nesse último 1/3, todos os fundos bem-sucedidos costumam ter 1 ou 2 companhias dentro do portfólio que devolvem o fundo inteiro. E aí o resto é lucro. É o que a gente chama de power law. Então, curiosamente, para o nosso negócio, aquela empresa que fala assim, pô, essa aqui não tem erro, eu acho que ela está 10 vezes maior daqui 10 anos e tal, essa não interessa. É contraintuitivo. Mas a gente precisa realmente ir pro swing for the fences, né? A gente precisa bater para tentar acertar para fora do estádio. E isso é geralmente empresas que vão ter muita base tecnológica. Não é que a gente investe em tecnologia, a gente investe em alto crescimento. Certo. Mas para ter alto crescimento, você precisa ter uma base tecnológica para escalar rápido, precisa estar no mercado gigantesco, ou no mercado que vai se tornar gigantesco, né? Resolver uma dor importante desse mercado, então que a gente brinca, você precisa ser mais aspirina do que vitamina. Boa. Né? E time muito, muito bom, time fora de série. E me dá um case de uma empresa de investida. Putz, vamos lá. Bom, um dos primeiros cases, até o que de certa forma me colocou, que foi uma pergunta que o tio fez, acabei não respondendo, como é que eu fui sair de empreendedor e vim para investidor, né? Mas um dos primeiros investimentos anjo que eu fiz foi a Gympass, isso ainda antes de ser gestor profissional, e acabou acontecendo sem querer. Por que eu brinco sem querer? Porque o Buscapé tinha sido adquirido, a notícia foi divulgada amplamente, e aí muitos founders começaram a procurar, tanto a mim quanto ao Rodrigo, o Ronaldo, o Mário, para pedir conselho. Legal. E a gente brinca no nosso mercado que você vai pedir um cheque, você ganha um conselho, você vai pedir conselho, às vezes você ganha um cheque. E aí, conselho atrás de conselho,
quando eu vi, eu tinha investido em 30, 40, 50 startups, mas os founders vinham procurar a gente porque eles reconheciam a dor. Lógico. Então não era pelo sucesso. Estava na mesma Não porrada. era porque eu fui lá pro Setai comemorar a venda do Buscapé. Era pelo tanto de olho roxo e cicatriz que eu tomei e sobrevivi. Então, eu lembro até hoje, o João, o Vini, o Cezinha, da Jim Pass falou, pô, a gente tem o mesmo problema que você, só que não são as grandes lojas que querem matar a gente tem um problema com as grandes academias. Pô, vamos conversar. E aí conversa uma vez, conversa duas. Na terceira já fica aquele caso de amor. Fala, pô, vamos fazer isso todo mês. Pô, deixa eu te dar ação. Ou vem participar do meu conselho. Ou então, pô, investe como anjo. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. E acho que o Drive foi muito curiosidade. Porque, pô, o Buscapé foi muito legal como uma jornada. E acho que nenhuma jornada vai ser igual. Porque não tem como começar outra empresa com R$300 e viver tudo aquilo que a gente viveu. Tem um técnico argentino falar que você ganhou um troféu da Copa do Mundo. Você pode ganhar 5 desses, mas é o primeiro. É o primeiro, é isso. É boa essa frase, eu não conhecia. Só que era um sabor só, era mídia, varejo e pagamentos. E de repente eu estava falando de bem-estar, saúde, seguro, financeiro, e eu falei, porra, logística. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Eu estou sentando com pessoas mais inteligentes do que eu, que entendem muito mais desses mercados. Estou tendo a oportunidade de trazer um pouquinho do que eu colecionei de cicatriz, do que eu apanhei, para tentar fazer com que eles apanhem um pouquinho menos. Que é uma característica que eu procuro nos founders, que é o cara ser o que a gente chama de coachable, ou seja, escutar. Aquele founder sabichão, fala, não sei o que, não, tentei, não. Caga a regra. Caga a regra, dificilmente dá certo. Eu conheço, graças a Deus, tive essa sorte, conheço muitos dos empreendedores brasileiros. Uma coisa que todos têm em comum, perguntam mais do que falam, estão falando 10% do tempo, escutando 90%, estão anotando tudo, tá sempre com um caderninho anotando. Pode ser a ideia mais estúpida do mundo. Demais. E o cara vai somando uma ideia com a outra, e constrói uma ideia que é dele, que é maravilhoso, porque é em primeira pessoa. O cara executar teu plano é um tesão. O cara executar o plano dele é 10 vezes o tesão. Perfeito. E é difícil, né, o tio, entre a ideia e a realização, né? Não, é aquela coisa que eu falo. Eu tenho medo de quem tem muita certeza. Eu gosto de gente que para ouvir o lado oposto da moeda. Porque quem tem muita certeza, se sai um pouco do prumo, o cara não sabe o que fazer, fica perdido. Perfeito. Eu acho que um negócio legal hoje, Romero, é assim, o mundo, a gente está interconectado, não só na internet, mas eu quero entender um pouquinho melhor se existe um ecossistema entre as suas startups, se elas se conversam ou se aproveitam da administração uma da outra. Porque hoje a gente não faz nada sozinho, né? Seja num grupo de empresas próprias que se retroalimentam, se apoiam, empresas parceiras. Como é que você gerencia isso? Ou se de fato é algo totalmente isolado, são ecossistemas isolados. Como é que você lida com isso aí? Boa, tio. A gente tenta ser muito provocativo e não ser prescritivo. Então, como um ex-founder, um dos erros que founders, empreendedores, né, cometem quando viram investidores é não controlar a ansiedade de saber que alguma coisa vai dar errado e ir lá e falar não faz. Então, não, você fala, olha, eu acho que vai dar errado. Será? Você já olhou? Você já pensou? Não sei o quê. Agora, se o founder quiser colocar o dedo na tomada, coloca. Aprendeu? Beleza. Se ele colocar o dedo na tomada na segunda vez, aí eu tive um problema de escolher o founder errado. A primeira vez pode pôr. É uma decisão, já não é mais uma. É isso. Então a gente costuma sempre provocar e sempre tentar agregar valor. Mas a gente não tem nenhuma, e às vezes é contraintuitivo, mas a gente tem nenhuma grande ingerência sobre o founder. Não é como um private equity que vai colocar o controller. Eu não vou fazer meu investimento em parcelas, se ele atingir meta. É simples, eu confio nele. Ou eu não confio e eu não faço cheque. Então, a gente tenta promover sinergias entre o portfólio, trazer melhores práticas. A gente leva os founders para o Vale do Silício para encontrar nossos sócios lá. Demais. E o startup dos nossos sócios para ver as melhores práticas do que está acontecendo no Vale. Mas no final do dia, a gente vai sempre provocar e sugerir. Não vai virar e falar assim, olha, vai todo mundo usar o mesmo contador. Mas vai falar, olha, eu tô achando teus números ruins. Você quer conversar? Eu tenho bons contadores aqui para ti. Principalmente porque você já vivenciou, né? E você tem aí o know-how. E, cara, você falou de levar a turma para o Vale do Silício. E esse é um assunto, assim, que eu acho legal a gente discutir, principalmente a parte cultural.
Você pegar Israel, né? Eu fui recente para Israel, né? Infelizmente está tendo essa situação, foi um pouco antes. Você vê que o governo tem uma relação de investida com a tecnologia, né? Basicamente, o governo ele aporta um dinheiro no que ele acredita, né? E todas essas empresas que a gente conhece, o Waze, e por aí vai, ele te dá a possibilidade de meio que ter uma sociedade. Se o negócio vai para frente, aí a gente vai pegar a iniciativa privada. Essa é uma linha de raciocínio que o Brasil vai para nada totalmente para trás. Como é que você enxerga isso, né? Que depois a gente pode falar das oportunidades que a gente tem no Brasil, mas pegando Israel, você falou Vale do Silício, o que a gente consegue passar de referência, cara? Olha, Zucchi, eu acho que você pegou um ponto muito bom, e Israel faz várias coisas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de fazer uma missão lá para conhecer vários fundos, as universidades, governo, e você tem o que eles chamam de hélice tripla, que é governo, né, mercado e academia. Então, você já tem até acordado que uma boa criação na academia vai receber dinheiro do governo, às vezes ser contratado pelo exército, e já vai entrar o fundo e os percentuais já definidos. E coloca esse moleque cedo para validar. Cedo, tudo. Você pega, por exemplo, o Google. A propriedade intelectual do Google era de Stanford, porque eles eram... Fundadores eles estavam trabalhando em Stanford, eles eram contratados como pesquisadores, o Larry e o Sergey. No Brasil, o Google nunca teria existido. Porque você não tem como, não tinha até pouco tempo, agora já tem lei, mas não tem nenhum caso prático, de algo que foi criado numa universidade pública que pode ter uso comercial. Aqui é o contrário. Então, hoje eles dizem, como assim vai ter uso comercial e tal? Nos Estados Unidos já era pré-definido. Stanford ficou com 14% do capital do Google, já pré-definido como é o acordo com todos os pesquisadores. Vai para o mercado, no IPO vendeu os 14% que voltou para endowment. O cara estava pesquisando na universidade, depois a própria... Tem uma sociedade que ela tem longo prazo, né? Você investiu no cara, mas depois não. Mas pode continuar. Não, então eu acho que isso falta muito no Brasil, essa visão. E essa proximidade do mercado e da academia faz com que a gente não tenha muita deep tech. O que é deep tech? De certa forma, do jeito que a gente olha, a gente separa as startups de uma forma grosseira, mas em dois grupos. Ou você está inovando modelo de negócio, ou seja, você vai usar tecnologias boas, mas que existem de prateleira, você não está inventando um foguete da SpaceX, certo. E você vai inovar no modelo de negócio. O Gympass, de certa forma, é isso. Nubank é isso. Mas não tem tecnologia? Claro que tem. Mas basicamente inovou com um atendimento muito bom, zero tarifas e assim por diante. E você tem tecnologias de fronteira, ou seja, eu vou desenvolver um algoritmo, uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Certo. Como a OpenAI, o SpaceX, como a Pismo, que é um exemplo de investida nossa. Perfeito. Para você ter esse segundo tipo de empresa, você normalmente precisa ter a academia perto do mercado. Então, você tem estímulo de pesquisa e desenvolvimento na academia para você poder gerar papers e aquilo poder virar tecnologia aplicada, né, ao mercado. Tem uma tese que para em pé, né? Exato. E pesquisas. Exato. E esse é o segundo problema aí do Brasil, de não ter isso. Israel faz isso super bem, tanto que Israel, com uma população menor do que, nem a grande, do que a cidade de São Paulo, exporta tecnologia para o mundo inteiro. Então, nesse aspecto, a gente está vendo as primeiras empresas brasileiras a exportarem tecnologia. A Pismo, que é uma empresa... Pismo é uma empresa que a gente investiu em final de 2016. Ela faz processamento de pagamento. O que é isso? De um lado, você tem lá, quando você passa o teu cartão numa maquininha, você tem o adquirente, que é da maquininha, você tem o banco que está com o selo no teu cartão, você tem a Visa que está ali, mas quem faz o trabalho grosso mesmo é uma quarta empresa que está por trás, que é a processadora. Ela pega a informação da maquininha, bate no teu banco, bate na Visa, vê se aquilo é fraude ou não, vê se você tem limite e aprova a transação em milissegundos. Legal. Então essa empresa faz esse core. De uma forma inovadora. E a gente investiu em 2016, foi o primeiro investidor. Um cheque de $1 milhão, o primeiro cheque. Depois a gente acabou colocando um pouco mais de dinheiro, colocou ao todo uns $10 milhões. A empresa foi adquirida ano passado pela Visa por $1 bilhão. Caraca. Então, quando você pega o dinheiro que a gente devolveu para os cotistas, porque esse dinheiro não é meu, o dinheiro era do cotista, ele volta para o cotista que investiu na gente. O cotista recebeu $210 milhões de volta, vai receber ao longo do tempo, para um cheque de $1 milhão. Então, um retorno de 210 vezes. Meu Deus. Agora, do caralho, tem outras 10 empresas que morreram. Como então, isso é o Power aqui... Walk que a gente estava falando agora há pouco. Perfeito. Agora, eu sinto a sensação, Romero, que o Brasil ele é um feudo ainda. É algo muito protegido e de forma, infelizmente, muito arcaica.
Então, botar a cara no sol e contratar alguém que falhou 2, 3, 5 vezes, essa mentalidade de contratar um cara que tentou bastante, no Brasil ainda é meio recente. Você vai na Califórnia, Israel, se você for contratar um cara que nunca fez porra nenhuma, dificilmente ele vai ser contratado. Eu quero o cara que falhou. Então, no Brasil, infelizmente, ainda é uma coisa muito feudal. Se a gente pegar como exemplo os grandes bancos americanos, eu participo do conselho de alguns deles. Eu não sei se eu devo mencionar, mas tem um grande banco de investimento que tentou entrar no Brasil umas 10 vezes. Aí, estava em Nova York, o cara chegou, ó, nós vamos destruir o mercado de private bank, vamos arrasar. Falei, tá bom, quem que vai tocar essa porra? Não, é um russo que trabalha aqui no banco há 30 anos. Vamos conversar com ele. Eu falei, meu amigo, você está indo para jungle, porra. Você acha que isso aqui é Manhattan? Não pegou uma baldeação, anos, né? O banco enfiou o rabo entre as pernas e saiu fora. Sacanagem. É um bicho de outro tamanho. Mas o Brasil, porque no final que você precisa resolver uma dor, né? Eu acho que o empreendedor, você vai falar isso, deve ser seu mantra, né? De resolver uma dor. Aqui a gente tem muitas dores. Muita dor. E é um lugar que tem um espaço diferente, tirando essa parte que é do educacional, que a gente falou dos outros países, mas você vê que essa dor, aí tem um espaço de 1000 possibilidades, né, de investimento, de tecnologia, de empresa. Você consegue olhar por essa forma? Eu olho por essa forma e é inclusive isso que eu falo para os meus investidores quando eu vou investir no fundo. Por incrível que pareça, ineficiência nesse caso joga a favor de quem está empreendendo. Perfeito. Você vai empreender na Noruega, imagina, além do mercado ser pequeno, Sim. Você tem que ser 10 vezes melhor do que alguém que já é muito bom. Né? É difícil. Perfeito. Aqui não, aqui tá tudo por fazer. Exato. Quer ver um tema que você adora, tio? Cybersecurity. O Brasil, não sei se você gosta, investe, é um negócio que, pô, o cara tem que... O Google agora, recente, tá fazendo uma ferramenta que quando roubar seu celular, vai travar o celular. Sim. Pô, reconhecimento facial é uma coisa do Brasil, que a gente precisa validar uma compra, inclusive online. Esse setor, você gosta? Você tem muito. Muito. Cybersecurity é fortíssimo, identificação fortíssimo. Não tenho nenhum investimento no momento nessas teses, mas a gente está sempre olhando. Gosto bastante. Caramba, hein, tio? E outra coisa, né, Zucchi? O nosso telefone, o smartphone, é uma extensão nossa. Tá tudo lá. Desde foto da tua família, até o e-mail do teu cliente, até tu Instagram, meu amigo. Se levar teu celular, leva a tua vida. E ótimo tema para a gente abordar em relação a isso. A gente viu agora todos os desenvolvedores ou todas as empresas, Apple, Google, tocando inteligência artificial. Agora a Apple recente falou da Siri. E aí tem um lado que são os dados, e a gente sabe que os dados valem dinheiro, e por aí vai. O que você está achando das empreitadas, né, de ferramentas de inteligência artificial num negócio que você navega tão bem, que são os dados, cara? Boa. Eu tenho que falar que eu estou muito empolgado com AI como tecnologia. Tenho minhas preocupações para a sociedade, e a gente pode falar disso também. As pessoas não gostam muito de falar dessa parte, mas... é importante. Eu acho que assim, tem diferentes animais no mundo de AI e eu acho que algumas peças desse quebra-cabeça a gente não vai ver no Brasil. Então, obviamente, a parte de chip, como a NVIDIA, não vai ver, então tem quem está produzindo chip, tem quem está dando computing power, ou seja, poder computacional, então a AWS, Oracle, Azure da Microsoft, ou seja, a nuvem. Você tem aí um subespaço disso, mas que é compiladores e plataformas para acessar melhor essas soluções de AI. Você tem os modelos fundacionais, como Anthropic, Mistral, ou o próprio ChatGPT da OpenAI, e você tem aplicações em cima deles. Eu acho que no mercado brasileiro a gente vai ver duas coisas. A gente vai ver alguns modelos fundacionais, mas não horizontais, mas verticais. Então eu faço um paralelo muito grande com busca. Lá atrás, quando a gente começou, a Alta Vista era o grande site de busca, depois o Google, e o Google é super amplo. Mas as buscas verticais sempre performaram melhor. Você vai procurar uma passagem no Kayak, funcionava melhor do que no Google. Você vai procurar um hotel no TripAdvisor, funcionava melhor. Um preço no Buscapé, deixa a parte, mas que funcionava melhor. Eu acho que AI vai ser igual. Então você tem um OpenAI, um ChatGPT que é para tudo, mas você vai ter um específico para saúde, que vai ganhar o mercado de saúde, um para
viagem, que vai ganhar o mercado de viagem e assim por diante. Por nichos. Por nichos. Então, acho que no Brasil a gente pode ver nichos surgindo. E o segundo é justamente o play de dados. Se o dado é um diferencial para você treinar ou entregar resultado na tua solução de AI, uma empresa que tem dados proprietários muito ricos, ela tem um diferencial para usar um modelo. Pode ser um modelo open source, como o da Meta, como do Zuckerberg, nem precisa construir o seu modelo, e treinar sua rede neural, sua rede LLM para poder entregar resultados de inteligência artificial. Então, pensando no e-commerce, né? O que você vai conseguir fazer e ter a recorrência, e aí já estamos fazendo isso, né? Com empresas. Sim, então você pensa, se todo mundo que tiver muito dado e dado proprietário, então, eu tenho dado sobre o mercado financeiro e é proprietário, você está super bem posicionado para ser um player de AI. Eu tenho, por exemplo, a gente investiu recentemente numa startup que chama Arquiteto de Bolso. Então eles conseguem construir design de arquitetura interiores em 2 horas por R$ 99,00 com 96% de NPS, satisfação altíssima. Tem 60 mil ambientes desenhados. Na hora que você treina um AI com esses 60 mil ambientes, você não precisa mais do arquiteto para desenhar o próximo ambiente. Claro, você não vai precisar, sim. Mas você pode inspirar já os consumidores com o primeiro resultado feito pelo AI. Então, quem tem esse tipo de banco de dados, de propriedade intelectual, vai estar num posicionamento muito bom para AI. E aí tem machine learning, né? Daí a máquina vai aprendendo, e aí eu queria já colocar o que você tem medo da inteligência artificial, porque no final o Elon Musk faz a carta, né, tio? Mas ele faz, desfaz, todo mundo assina, mas ninguém tá preocupado, né? Ele é um belo de um trader. Ele treina muito, ele é né? Ele é bom. Ele é bom, ele fala que não vai mais comprar iPhone da Apple, né? Não vai comprar iPhone, tá bravo com a Apple, depois ele compra, enfim. Não. O que você tem medo? Não, eu acho que do ponto de vista social, eu acho que AI tende a aumentar o gap de inequalidade de income. Ou seja, não quer dizer que o pobre vai ficar mais pobre, mas a distância entre o pobre e o rico deve aumentar. Porque você tem, sem dúvida nenhuma, uma capacidade de aumento de produtividade gigantesco com AI, o que significa que alguém parou de produzir, né? E quem foi o excedente. As pessoas de atendimento a mais, que não precisa mais, os desenvolvedores, que não precisa mais, porque o Copilot, um bom Copilot com um bom dev trabalha por 5, então você tem a tecnologia é sempre desinflacionária, mas além de desinflacionária, ela aumenta a produtividade, mas nesse caso eu acho que ela aumenta a distância dos grupos sociais, o que eu acho que não é muito bom nesse momento de mundo. É uma questão, né? Ô tio, a gente tá chegando aqui pro finalzinho do nosso papo aqui, que aliás tá espetacular, rápido, cara. Passa muito rápido, de verdade. Puta, passou voando. Eu tenho um negócio que eu acho que é parecido com você, viu, Romero? Eu não sei se você também mas eu sou viciado em adrenalina. E eu conheço, e a adrenalina ela vem através de alguns esportes. O meu seguro de vida odeia esse tipo de atividade. Mas eu adoro esquiar, mergulho. Meu sonho é pular de... Como é que é aquele... Bungee jump? Que você pula na... Hã? Como é que chama? Desculpa. Não, quando você pula de um cliff na Noruega, você tem um wingsuit. Sabe como é que é? Sei. Loucura. Meu sonho é fazer isso, mas a minha mulher vai me matar se eu fizer isso. Você curte também uma pegada nesse nível ou não? Eu gosto. Eu gostava mais, sabia? Curiosamente, eu gostava de bastante adrenalina e radical. Filho faz você. Mas posso falar, mas foi. Cara, mas foi fala muito. Que o cara da Fórmula 1, o piloto, ele diminui a velocidade dele quando nasce um filho. Mas filho mudou muito. Ele aumenta, na verdade. Muda, cara. Aliás, fazer uma pergunta agora para fazer uma deixa aqui. Você, depois que você chegou nesse patamar financeiro, graças a Deus e merecido, o que você faz com o seu dinheiro? Boa pergunta. Antes de você responder, eu vou te dar uma dica. Sabe o que ele pode fazer, tio? Investir na EQI. A EQI é o nosso patrocinador aqui, que a gente adora e, aliás, a gente gosta de democratizar esse assunto de mercado financeiro. Então, tem um QR Code na tela que você pode entrar lá e tem o passo a passo para como investir. Obviamente, tio Rico, depois desse jantar que a gente teve com o Juliano, você é um cara que é defensor do mercado financeiro, né? E obviamente que cada eu vou deixar um abraço enorme pro Juliano. Né? Cada um tem o seu perfil, mas a EQI é nossa apoiadora aqui e eu gostaria que você falasse e validasse também dos seus investimentos na EQI, que está com a gente no Futurum Talks. Diga lá, tio.
Não, o Juliano é um cara que eu adoro, é super empreendedor, é um cara que fez um business gigantesco, então a gente está junto nessa empreitada aí. Queria agradecer a turma aí. Boa, agora a gente pode montar a sua carteira Perfeito. na EQI. Eu vou Você falar é um cara que gosta do mercado? Eu gosto muito. Tem gosto, investido? Porque gosto. você é um cara que, de certa forma, né, uma VC, você já tem muito investimento em empresas, mas o dinheiro também a gente... Então, eu sem dúvida nenhuma preciso de um trabalho de diversificação, porque a gente costuma dizer que a gente faz o que a gente gosta, né? Isso. Como eu gosto de tecnologia, você pode imaginar que meu portfólio, não, além do que eu coloco em venture no Brasil, em venture lá fora, nos fundos do meu sócio, então minha carteira é muito mais ilíquida que o normal. Na parte que eu mexo, deixei uma parte fica com o gestor, o banker para fazer, mas a parte que eu mexo, eu obviamente aumento a dose ainda em tecnologia, porque, pô, eu conheço, eu tenho que acompanhar, eu tenho que estar lendo tudo que está saindo de Amazon, de Alphabet, de Meta. Então, pô, eu tô lendo isso o dia inteiro, obviamente eu acabo alocando bastante em tecnologia. Devia ser menos, Sim. Já que eu tenho tanto dinheiro em VC como meu dia a dia, né? Eu devia estar muito mais no treasury, devia estar muito mais, talvez, no imobiliário. Mas é um conceito, né, de fundo imobiliário, aliás, né, a turma que assiste a gente, né, tio, você pode aqui carimbar, que uma das situações com empresas que você se identifica, né, você falou de Amazon, você falou de Apple ou BDRs, que você consegue fazer um investimento que praticamente a linha de raciocínio é você acreditar na empresa e no mercado de ações ter uma sociedade com essa empresa, né, tio? Exato. Eu acho que, na verdade, o mercado brasileiro, todo mundo tem medo de investir em ações, por exemplo. Mas o mercado de ação ele fica muito mais propício, muito mais barato, quando você tem um juro maior, que é o caso do Brasil, que está com juro alto há muito, desde pós-Covid, né? Então, esse negócio de tomar risco é uma coisa que está intrínseco na gente que empreende, então é muito questão de perfil e momento. Então, você falou do teu banker aí, espero que ele cuide bem do teu dinheiro. Tem muita renda fixa, mas também renda fixa sabe como é, né? Total. Come que nem formiga e caga que nem elefante. Caga que nem elefante. Não, eu sou mais do equity. Como é que é renda fixa? Come que nem formiga e caga que nem elefante. É isso. Muito bom, muito bom. Ó, aqui para finalizar o papo, primeiro, de verdade, cara, vontade de dar um abraço aqui, vou te comentar, tio, que papo genial, meu. Obrigado, verdade. pô, uma delícia. Que história legal. Uma pergunta, como chama Futurum Talks, e é um filme que a gente gosta muito, que é De Volta para o Futurum, né, o clássico com o McFly. A gente quer fazer um De Volta para o Futurum com você, e vendo a sua jornada, o que você falaria para o pequeno Romero, com 18 anos, se você olhasse na face dele, qual que era o conselho que você daria para ele? Porque é isso que a gente quer saber. O que você falaria para um pequeno Romero? Olha, eu fiz esse exercício outro dia. Que é legal, né? E é engraçado, porque em 2013, final de 2013, quando eu decidi sair do Buscapé, aí passei 2014 fazendo phase-out, a gente tinha já 2 trimestres ultrapassado em receita o Mercado Livre. A gente tinha 51% de uma empresa chamada Vetex, que hoje é uma empresa de 4 bilhões de dólar. Bem. A gente tinha 30% da Hotmart, que é uma empresa de 2, 3 bi de dólar também. Buscapé crescendo, indo super bem. Então, eu me pergunto muito, e se eu não tivesse vendido? E é curioso, porque todo mundo busca a saída, busca tudo, mas ao mesmo tempo, e eu amo o que eu faço hoje, sou muito grato ao que a história do Buscapé proporcionou para minha vida. Sem dúvida. Foi maravilhoso. Mas, pô, imagine que a gente ainda fosse do tamanho do Mercado Livre, a gente estivesse dividindo o mercado com o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa de 60, 70 bi de dólar de market cap. Impressionante. Então, a gente e é uma tinha... baita empresa. É uma empresa maravilhosa. Foram Argentina, né, inclusive. Competidores, assim, que se gostava de... Você quer jogar tênis com gente que joga bem, não com gente que joga mal. Então, eu acho que, assim, o Buscapé, de certa forma, era um cavalinho selado, que eu acho que dava ainda para dar mais umas voltinhas com ele. Caramba, então, cara. Porque eu não depois costumo ele falar foi para um isso outro muito, caminho. mas eu acho que... E eu falo isso numa situação de um founder que tinha uma proposta de 1 bi de dólar e todo mundo queria vender. Eu falei, olha, você quer minha opinião?
e como fundo eu deveria querer vender, porque pro meu track record, devolver dinheiro e tal. Falou, cara, sair do zero e construir um negócio de $1 bi é impossível. É praticamente impossível. Mas olha que loucura, você sair de $1 bi e ir para $5 bi é quase inevitável. É mais 3 anos de trabalho. Você tá quase dobrando todo ano, é mais 3 anos de trabalho. Só que você levou 12 anos, 10 anos para construir $1 bi de valor e agora em 3 anos você vai construir 4 bi adicionais. Então o meu jogo não é tanto dar altíssimos retornos num primeiro cheque de $1 milhão. O meu jogo é comprar acesso em empresas grandes e que crescem muito rápido, porque eu entrei antes e conquistei esse acesso. É ter 20% de uma empresa como essa que eu estou descrevendo. Então eu acho que quando aparece esse cavalo selado na tua frente, você tem que pular em cima e agarrar na crina e não soltar mais. Incrível, vai até cara. O final da galopada. Incrível. Pô, Sabe o que te fez forte, Romero? Oi, tio. Sabe o que te fez muito forte? Sobreviver ao bandejão da porta. aquilo era radioativo. Era radioativo. Essa é a verdade. Você tem que agradecer o bandejão também. É aquele leitinho que eles colocavam no copinho de plástico. E, ô tio, você tá aí e eu acho que o que convence, cara, é teu olhar. Aí a gente vê o olhar das pessoas apaixonadas aí pela tua história, pelo que você construiu. Romero Rodrigues, que história legal aqui no Futurum Talks. Queria agradecer novamente aí sua presença, Obrigado, irmão. Tamo junto aí, Tamo ó. junto. Porta tá aberta. Esse é o Futurum Talks. A gente aprende demais. Então pode seguir a gente aí, é Futurum Capital na rede social. Lembrando que sempre tem um episódio, sempre tem uma história. E pra mim é um presente, cara. Tá com você, tio. Tá aqui com esses convidados que eu saio aqui, é o que Beijo você falou. grande, Com adorei o vontade- papo. É com uma honra vontade de sair enorme. anotando, cara. Sou grande fã, uma honra enorme de estar aqui. Tamo juntasso. Valeu, até semana que vem. Futurum Talks aqui na Futurum Capital. Valeu!